Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Moti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê. Capítulo 6, o arquivo versos 23 a 25, no qual, através da lógica clara, né, incontestável, nós estabelecemos, né, que a meditação, a meditação vedântica, né, a meditação yoga serve simplesmente para melhorar a mente, a meditação vedântica serve para não somente melhorar a mente, porque nada purifica mais do que o Nididhyasana do Vedanta, que é o maior purificador que existe, né? Mas ela não serve diretamente para obter o autoconhecimento. Por exemplo, se você não tem o autoconhecimento, você é incapaz de fazer a meditação vedântica, porque a meditação vedântica, ela requer, né, que você tenha esse conhecimento já bem estabelecido, bem claro, de modo tal que você possa contemplar profundamente, né, diretamente, existencialmente, nessas declarações de identidade. Se você não tem esse conhecimento, você não pode fazer o Nididhyasana do Vedanta, não é claro? É muito claro. Portanto, quando é que nós obtemos o conhecimento, o autoconhecimento? Nós obtemos ele no estágio, né, na fase do Shravana, né, de ouvir os ensinamentos, né? Então, mais uma vez, né, nós não podemos meditar, contemplar, refletir em algo que nós não sabemos, não conhecemos. Então, o conhecimento nós recebemos no Shravana, né? E somente no Shravana. Mas, como eu costumo dizer, isso didaticamente nós estabelecemos, né, essas distinções, mas não existe muita diferença, não existe nenhuma linha divisória, né, tangível entre Nididhyasana, que é ouvir, e depois contemplar e refletir, e gradualmente assimilar os autoconhecimentos. É um processo orgânico, ele é integrado, né? Do mesmo modo que nós vemos que essas classes do Vedanta, elas também são o melhor Nididhyasana, né? A melhor forma de contemplação. E o que é a meditação vedântica? Qual é o fruto final da meditação vedântica, que é o Nididhyasana? Que é o Samadhi, que é uma mente pacificada, uma mente que experimenta a satisfação e a paz inerente à sua natureza Ananda. Então, nós sabemos que essas classes de Vedanta, né, guiadas por um professor competente, né, ele e autorrealizado, elas servem o propósito, né, de resolver, de pacificar a mente dos discípulos, né, dos alunos, né? Então, é uma forma de meditação, de nididhyasana também, né? Mas, como nós vimos antes, o discípulo, o estudante, não pode ficar limitado a somente este momento de nididhyasana 2 vezes por semana, no fim de semana, né? O discípulo, ele precisa, né, fazer esse nididhyasana regularmente, né, e por si, né? Como assim? Ou usando os ensinamentos, porque, como disse o Swamiji, ele diz o Shravana repetitivo, a repetição do Shravana, de ler, estudar, ouvir, é uma forma de Nididhyasana também, porque você vai assimilando na medida que você ouve, que você está sempre em contato com esses ensinamentos, né, que estabelecem a nossa real identidade, né? Então, a meditação vedântica, fundamentalmente, ela serve somente para
assimilação e internalização desses conhecimentos, de modo que a nossa personalidade emocional, psicológica seja transformada e que possamos viver, né, a partir desta convicção, né, de conhecimento a respeito daquilo que nós somos, na consciência, como consciência, através do corpo-mente, porque a consciência não é uma entidade experienciadora, como nós já estabelecemos claramente, mas eu, o Jivatma, não sou somente matéria e energia, eu também sou o Atma, sem o qual essa matéria e energia ela se torna inexpressiva ou inexistente, né? Então, este corpo-mente, sou a consciência ilimitada, né? Então, esta convicção de conhecimento só é possível através deste processo de profunda nididhyasana, que envolve um esforço pessoal de cada um de vocês, tá? Cada um de nós precisa fazer esse trabalho. Ninguém vai fazer isso por nós. E depender das aulas do Vedanta com o professor para fazer este trabalho é melhor do que nada, mas ainda assim é um processo mais lento, né? Ele é mais lento. Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente não pode forçar a barra, como a gente diz na língua portuguesa, não é assim, Marcelo? Forçar a barra. Você não pode pegar um tomate e forçar o amadurecimento do tomate, porque depois o tomate é um tomate falso, que não tem sabor de nada, né? A fruta precisa amadurecer gradualmente, naturalmente. Portanto, se a mente tem dificuldade de fazer essa meditação vedântica, que é uma meditação extremamente sutil, que requer uma mente extremamente sutil, extremamente satívica, pelo menos procure meditar num objeto de contemplação e meditação que seja um símbolo de Shwara, mas que seja um símbolo mais denso, mais grosseiro, né? Porque meditar nos ensinamentos, que são declarações da minha real identidade, requer uma mente extremamente satívica, né? Então, esse processo do capítulo 6 está servindo para mim reconhecer e compreender melhor todo o meu processo nos últimos 30 anos, digamos assim, entendeu? Por quê? Porque quando eu comecei a meditação do Eu Sou, Eu Existo, guiado pelo meu amado guru, né, Nisargadatta Maharaj, naquela época, né, inspirado por ele, né, acima de tudo, né, eu fiz isso e, para minha surpresa, aquela meditação não significava nada para os meus amigos, para os meus colegas, né? Nós vivíamos lá em torno a Papadhi, em Lucknow, no norte da Índia, e aquela meditação não batia para os caras. Dizia, não, isso é uma repetição mental, né? Então, só agora, recentemente, ficou claro para mim que aquela meditação, ela ressonou para mim porque a minha mente era sutilizada o suficiente para conseguir focar, contemplar e meditar, manter a mente focada num objeto de contemplação que é o mais sutil, que é o eu sou, o aham, o reflexo da consciência original no nosso intelecto, no nosso corpo sutil. Vocês entendem, né? Então, se nós não conseguimos ainda meditar nas declarações finais dos Upanishads, que estabelecem a nossa real natureza, identidade, livre e independente do mundo e do agente que experiencia o mundo, se nós não conseguirmos, né, focar a mente, manter a mente no Atma, no Self, no ser, na consciência, não tem nenhum problema. Nós precisamos, então, manter a mente focada num objeto de foco, um objeto de contemplação que seja um pouco mais grosseiro. Não é assim, Marcelo? Você me corrige se eu estiver falando bobagem, tá? Por quê? Senão a gente acaba ficando frustrado. Não, eu não. Não, você faz o que você pode, tenha paciência, confiança no Lord, no Senhor, sabendo que este é um projeto, como eu costumava dizer alguns anos atrás, isso é um projeto de vida, não é um cursinho ou um curso que você faz por alguns meses, entendeu? É um projeto de vida, a elevação espiritual, a purificação, o refinamento, né, da mente, do intelecto, é um processo
em geral, longo, né, que envolve muitas vezes diversos nascimentos, né? Sempre envolve diversos nascimentos. A gente nunca sabe se esse vai ser o nosso último nascimento, o penúltimo, ou um entre tantos outros que virão, né? Então, nós não temos condição de fazer isso, mas nós temos condição de quê? De aproveitar esta oportunidade, né, para crescermos, para desenvolvermos, para purificarmos, né, elevarmos e tudo isso, né? Porque, como eu costumo dizer, não existe nada mais, nada superior, né, nada melhor para fazer neste mundo do que crescer espiritualmente, crescer psicologicamente, né? Pessoalmente, mentalmente, né? Purificar, crescer. Não existe nenhum. Esse é o jogo melhor que existe na vida, né? É o ganho que, uma vez né, estabelecido, ele não é perdido com a morte do corpo físico, né? E não existe nenhum outro modo. O autoconhecimento é transferido do professor para o discípulo através do Shravana, e ele não produz a internalização, mas ele produz o autoconhecimento, e é o autoconhecimento que liberta deve ser obtido, o ganho, através do esforço pessoal de cada um de nós, tá? Portanto, a meditação vedântica não é prescrita para obter o conhecimento é obtido através do Shravana que fazemos com o Guru, ok? E a internalização é obtida através do meu próprio esforço em absorver, em desenvolver uma mente capaz de permanecer nessa absorção em torno a essas declarações de identidade, mas, né, lá no fundo, pesquisando, investigando, né, lá no fundo, realmente, né, essa questão existencial, que é quem sou eu, o Vedanta se distingue muito, né, do que o Ramana Maharaj e Nisargadatta propunham, né, é porque o Ramana dizia, busca, né, faça essa investigação, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, e o Ramana, o Nisargadatta apresentava um formato ligeiramente diferente, uma coisa, ele dizia eu sou, eu sou, eu sou. Mas ele dizia eu sou sem definir o que seja o eu sou, entendeu? Ramana Maharshi lançava essa pergunta na esperança que os seus devotis encontrassem intuitivamente a resposta, entendeu? Ele jamais dizia o que você é, você procure. Papaji dizia a mesma coisa, vai lá, veja o que está por trás do intelecto, por trás da mente, investigue o que é esse eu, o que é este I, né? Sem dar a resposta. O Vedanta apresenta todas as respostas para essa investigação e apresenta uma lógica complexa, completa, elegante, extensiva, né, para apoiar, sustentar essas declarações. E essas lógicas, elas são fundadas, não devidamente examinadas, né? Então, esta é uma das coisas, né, que distingue o Vedanta dessas outras propostas, né? Embora o fato de o Vedanta apresentar a resposta pode ou mislead, não? Mislead, eu não lembro como é que se diz mislead. Eles podem conduzir o buscador a uma conclusão precipitada que não, agora eu já obtive a resposta, eu já obtive tudo, né? Eu não tive que buscar a resposta intuitivamente em profundo silêncio, o que quase que invariavelmente não ocorre, porque você vai mergulhando no silêncio e depois você não quer mais sair do silêncio, tá? Então, o buscador precisa compreender que as respostas que são dadas no início deste processo vedântico, elas são o início do processo, é a transferência do autoconhecimento, do conhecimento a respeito daquilo que você realmente é. Mas isso é o início de um processo, porque depois nós precisamos de processar, digerir, internalizar, né, esse conhecimento até que ele não seja meramente um conhecimento intelectual, informativo, filosófico, teórico, mas que seja um fato, né? Então, o Vedanta é para ser usado para que a gente possa realizar aquilo que nos foi declarado no início desse processo vedântico,
né? Então, é o nosso esforço pessoal que irá abençoar, né, a nossa realização. Nós sabemos que nós podemos estudar tantos textos, passar por diversos textos, mas a gente precisa somente de um texto devidamente assimilado, processado, digerido, internalizado, para que nós possamos obter este autoconhecimento livre de dúvida, né? Aham Brahmasmi. Esta é minha real natureza. Você não é uma pessoa tendo uma experiência espiritual, você é o espírito tendo uma experiência humana, em outras palavras, né? Isso é uma frase que gira na internet já há muito tempo. Ela foi originada, aparentemente, pelo Wayne Dyer, né? E aqui o Swami nos lembra que jamais busque experiências espirituais, porque você, quando diz isso, você está declarando que eu sou o corpo-mente, eu estou buscando o espírito através de uma experiência, né? Então, a meditação é a absorção em torno a um objeto de meditação, o objeto de meditação vedântico, né? São as declarações finais dos Upanishads, e o que é o fruto deste processo de absorção nas declarações finais dos Upanishads. O fruto é o Samadhi. O fruto é uma mente pacificada. O fruto é uma mente que experiencia uma alegria inerente a si, uma felicidade que não depende das experiências do mundo, né? Uma paz além da compreensão, né? Então, o fruto é o Ananda, que é a nossa real identidade intrinsecamente, Satitananda, tá? Então, o fruto é aquilo que nós queremos obter, mas a gente não pode obter os frutos sem obter esse autoconhecimento devidamente, firmemente estabelecido e internalizado. A internalização desta convicção de autoconhecimento é que irá produzir esse samadhi natural, o sahaja samadhi. Ah, não, eu quero os frutos. Acho que a semana passada eu falei, o Yanni, ele está mais interessado no yana, no conhecimento, no autoconhecimento, do que nos frutos, né? Também por que eu digo isso? Vocês sabem que muitas das coisas que eu digo são baseadas na minha experiência direta. Quando eu estava no meu processo final, eu não estava interessado realmente em êxtase, em bliss, em bem-aventurança, porque eu tinha deixado isso para trás porque eu via que tudo isso era impermanente. No processo, no finalzinho do meu processo, eu estava dizendo, não, eu quero deixar o corpo, Ishvara, Deus, leve o meu corpo, tire a minha vida, mas eu preciso, né, obter esse conhecimento claro e direto a respeito de que eu sou você, você sou eu. Era o meu nível de compreensão na época, tá? Então, uma pessoa que está pronta até a sacrificar a sua existência material para obter esse conhecimento, ela está mais interessada no conhecimento do que no Palam. Senão, ela não estaria disposta a sacrificar a sua existência material. Então, o Yanni, quase que invariavelmente, ele tem um desejo pelo autoconhecimento tão grande que ele é muito mais motivado por saber a verdade a respeito da real natureza do universo e de si, do que o desfrute ou pala, que é o ananda, que é a bem-aventurança, que é a paz, que é o samadhi, né? Tá? Então, nós precisamos saber que o objetivo material é o ananda, né? Mas o objetivo fundamental é o yana, é o conhecimento, esta compreensão, tá? Então, nós vimos o Swami o Lord Krishna apresentando o Samadhi de ângulos diferentes, né? Dizendo que Samadhi é a total absorção. Eu gosto dessa definição acima de todas, porque o Samadhi é uma total absorção num objeto de contemplação, e esse objeto de contemplação é você mesmo, né? E quando você sabe que você é a única realidade e que você é a única fonte de segurança e de satisfação e de paz, né? Então você está absorto, né, naquele objeto. Então a dualidade
meditador e objeto de meditação colapsa, né? Ela colapsa. Eu estou agora focado em mim mesmo. Eu estou contemplando, meditando na minha real natureza. É uma absorção total, e essa absorção total relaxa, tranquiliza a mente, né? Produzindo essa paz, esse equilíbrio, essa satisfação que nós experimentamos, por exemplo, nas nossas aulas dos fins de semana. Uma mente bem pacificada, livre de pensamentos perturbadores, porque os pensamentos do mundo sempre perturbam a mente. A mente, a gente tem que tomar um cuidado com a mente nova. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que tem pensamentos que irão perturbar a mente, né? E aí nós temos que ter aquela maestria de dizer, não, eu não quero pensar sobre os problemas do mundo. O mundo é uma caixinha de problemas, como nós sabemos, né? As palavras, os pensamentos entram e eles criam perturbação. E não pense que os pensamentos vedânticos são perturbadores, não pense que nossas aulas de domingo, esses pensamentos vedânticos irão perturbar, não, pelo contrário, irão tranquilizar a sua mente. Tá? Segunda definição é que a segunda definição do Samadhi é uma definição muito bonita, mas é mais profunda, né? Mais difícil, né? Primeiro você arrasta a mente, tira ela do mundo e arrasta para o ser, o Atma, você mesmo. Você vai contemplando em você como Satchitananda, segundo as declarações de identidade dos Upanishads. Depois que você está estabelecido, né, neste Mahavakya, nesta declaração de que eu sou a consciência livre e independente, né, do mundo e das experiências do corpo-mente, aí você olha para o mundo com uma visão diferente. Esta visão é um outro aspecto que é referido como samadhi, é a visão do ser, que não é ver o ser, mas é ver a manifestação, ver o universo, ver o mundo manifesto a partir da compreensão eu sou Satchitananda, eu sou a consciência, eu sou o ser, essa é a visão do ser, explicada num nível um pouco mais filosófico, mas é realmente muito acurada, né? Muito precisa, né? A visão do seu Vedanta é muitas vezes apresentado como o desenvolvimento de uma visão do mundo a partir de uma perspectiva diferente. Tá? Terceira definição é que você desfruta de uma felicidade que não é experiencial, mas é uma felicidade, né, que não é temporal, que tem início, meio e fim, e uma gradação, né? Não, é uma felicidade fundada na compreensão de que você é Satchitananda, que você é a consciência, né? É uma realização que produz um estado mental de realização, né, a respeito da minha natureza ilimitada. Então, esta é outra definição de Samadhi. Samadhi é um estado de felicidade muito mais elevada do que qualquer felicidade mundana, ok? E não é uma felicidade obtida através dos canais sensoriais, mas é uma felicidade derivada da compreensão da minha real natureza, tá? Então, é um outro aspecto do Ananda, dos frutos desse autoconhecimento, tá? Então, aqui nós estamos falando, eu experimento a felicidade a partir da minha real natureza, o outro é eu tenho uma visão do mundo a partir da minha real natureza, né? O primeiro passo é eu tenho uma capacidade de permanecer absorto na minha real natureza, e por isso, né, eu experimento esse equilíbrio, essa paz, etc, etc. A quarta, né, visão, ou a descrição do que talvez possa ser dito ser samadhi, é que você permanece estabelecido nesta verdade, neste sati, né? É um estado no qual a pessoa permanece sempre, né, em sua real natureza, né? A quinta definição é a conquista da vida. Você é definido como uma conquista daquilo que você conquistou, não através da ação, mas através da compreensão.
é como se você tivesse passado diversos nascimentos pelo mundo buscando a si mesmo, até que você descobre que você sempre foi a consciência, você jamais poderia ter encontrado você no mundo, né? Sabe? A gente sabe disso, né? A gente, não, eu estou viajando por aí, eu estou buscando a mim mesmo, né? Então você voltou para casa, você chegou em casa, você percebe que aquilo que você buscava não era um objeto extasiante, um objeto de êxtase, um objeto de felicidade quase perfeita. Você estava buscando a sua real natureza, a sua real Svarupam, né? E você, depois de rodar e rodar e rodar, buscando essa felicidade no mundo, você voltou para si, né? Então, é um conhecimento a respeito de sua real existência, né? Você voltou para o seu sat. A sexta definição é você é livre do sofrimento psicológico humano. E a sétima se refere ao verso 23. Deve-se saber que aquele estado que é a dissociação com a tristeza, né? Antes, o indivíduo estava associado com um estado de tristeza, de frustração, de perturbação mental derivada de desejos, medos, aversões, né? Atrações e repulsões que comprometem a qualidade mental, intelectual do indivíduo e a sua capacidade de ser feliz, né? Então, você deve saber que esse estado de samadhi, ele também pode ser visto como a dissociação com a tristeza, e a tristeza ela é derivada de uma mente que está focada, meditando, contemplando, né, pensando, se associando com o mundo, os objetos do mundo. A mente associada com o mundo, ela produz o samsara, né, que aqui é apresentado como uma tristeza. Então, você desassocia com a tristeza. Quando você desassocia com a tristeza, significa dizer que você desassociou do mundo e se conectou, ou se trouxe a mente de volta para si, a sua real natureza, e com isso você desfruta do Ananda, né, do Samadhi. É uma yoga que leva a isso, deve ser praticada com firmeza e com a mente incansável. Isso é bacana também. Então, todo esse esforço espiritual, né, do Nididhyasana, da Dhyana e do Nididhyasana vedântico, precisa ser praticado com convicção e uma mente realmente persistente, incansavelmente persistente. Então, por que que isso é importante, né? É, Porque a mente ela tem as suas tendências, né? As suas vasanas, os pensamentos, né? Os desejos, os medos, que são muito profundamente arraigados no corpo causal, né? E ela vai desafiar esta prática, né? De novo e de novo, vai desafiar. Não é fácil, né? Mas nós precisamos dessa persistência incansável, mesmo que às vezes nos pareça que é uma batalha já perdida, né? Eu passei por isso, eu já tinha desistido, pensava que minha mente jamais fosse ser capaz de permanecer meditativa, contemplativa. Eu estava já preocupado com a velhice, com a aposentadoria, né? Com a idade avançada. Mas ainda assim existia essa vasana espiritual que foi fruto de 30 anos de esforço, né? Que estava purificando e refinando e produzindo uma mente mais contemplativa, né? Mas esse esforço tem que ser feito com muita firmeza, com muita determinação. E como é que você vai, da onde você vai encontrar essa firmeza? Essa firmeza é derivada do Shraddha, uma confiança de que, apesar da dificuldade, este caminho, ele é possível e acessível a todos nós. Sem esta confiança, essa convicção intelectual de que os ensinamentos dos Upanishads e do Vedanta são ensinamentos eficazes e válidos que irão, né, me conduzir ao autoconhecimento e à libertação, sem essa convicção, sem essa confiança nas escrituras e no professor, a gente não encontra essa firmeza.
a gente encontra obstáculos, aí a firmeza, ó, ela vai embora e você diz, ok, não, isso não é para mim. Basta a gente ver quantas pessoas se aproximaram do Vedanta Brasil e quantas pessoas permaneceram neste processo, né? São raras as pessoas que permanecem. As pessoas vêm e vão. Elas não desenvolvem essa firmeza, essa determinação, né? Incansável, né? Essa perseverança, essa insistência, persistência. Por quê? Porque elas não têm realmente uma confiança neste processo vedântico. Vocês entendem isso? Quem é que tem total confiança? Hum? Ó, somos só quatro, hein? A Mariné não tem, não? Desenvolvendo essa confiança agora, né, professor? Eu estou há um ano aqui, então achei muito levantar a mão assim. Prematuro levantar a mão, sim, legal. É, Professor, Sim. posso fazer uma questão? Rapidinho, diga a questão, aí eu digo se responde ou não. Tá bom. A meditação, então, do Vedanta, que é a Nididhyasana, é basicamente, então, a repetição de mantras, não é isso? Sim, não. Constantemente. Sim, não. Ela pode iniciar como uma repetição mecânica de um mantra, mas esse mantra ele precisa ser compreendido tão profundamente de modo que ele passe por você internamente, você possa internalizá-lo e realizá-lo. A repetição mântrica, ela serve como objeto de foco, mas a meditação vedântica vai muito além de um mero objeto de foco, como está a repetir Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, tem uma vibração bacana, é linda, é maravilhoso, mas a menos que você compreenda o significado profundo de Om Namah Shivaya, você não será realmente beneficiado, ok? Mas o benefício inicial tem, que é um objeto de contemplação. Ok. Pode, pode existir uma confusão a respeito de uma dessas definições, né? Uma pessoa pode pensar que este conhecimento e a prática de samadhi trarão uma felicidade permanente na vida. Se pensarmos que a maior felicidade virá de um resultado de uma ação, né? Estamos cometendo um grave erro, porque tudo que chega no tempo definitivamente se perde no tempo, tá? Então, é aquele ponto que eu estou tentando enfatizar ultimamente. O Palam é um estado, é uma experiência. O nosso foco não deve ser no palo. O palo é o fruto, o resultado. O fruto desse processo é uma mente em samadhi, ok? Se você pensa que aquele estado mental é a sua destinação final, você está enganado, porque os estados mentais, eles se modificam, até mesmo os estados mentais dos yanis, tá? Então, jamais pense que você irá obter algo como um samadhi, e esse samadhi significa o auto-reconhecimento. Não, o samadhi, aquele estado de samadhi, é um fruto, é um efeito, e a causa é o autoconhecimento. Nós queremos o autoconhecimento, e o fruto, o efeito do autoconhecimento, como eu costumo dizer, é um bônus, né? É um bônus muito bem recebido, né? Mas se você quer o bônus, dizendo, não, eu quero bônus, mas eu não quero passar pelo processo vedântico de obtenção do autoconhecimento, então você não está realmente embarcado neste processo vedântico. Qualquer felicidade sensorial, ou até mesmo, qual é a diferença das felicidades que nós obtemos através dos cinco sentidos, né? Elas são sensoriais, né? Elas são obtidas, né? Toda vez que nós obtemos algo que desejamos, né? Ou que evitamos algo que nós, né, detestamos, né? Então, qualquer felicidade sensorial, ela tem um início e um fim. E o que nós podemos dizer dessa felicidade derivada do estado mental, o assim chamado samadhi? Até mesmo este estado mental é um objeto, ok? É um objeto de experiência, ele é obtido através do intelecto extremamente purificado, satírico, ok? O estado mental e a consciência
original, refletida numa mente muito satívica, muito contemplativa, que produz essa fragrância de ananda, de satisfação, de paz, que também é temporal, porque qualquer fenômeno, objeto, é temporal. Por isso, a gente não deve ficar muito focado no efeito, mas na causa. A causa é o autoconhecimento devidamente internalizado, ok? Então, qualquer felicidade, até mesmo a felicidade derivada da meditação profunda que nos conduz ao samadhi, ela ainda assim, ela é condicional. Ela é condicional de quê? Ela é condicionada pela composição ou formação ou proporção dos gunas operando na sua mente. Então, até mesmo o samadhi, ananda, bacana essa expressão, até mesmo o samadhi ananda, né? O samadhi, aquele momento de meditação profunda que você experiencia, essa bem-aventurança, difícil de ser explicada, isso também vem e vai, ok? Portanto, não se apegue aos efeitos, sempre rastreie os efeitos da sua causa. A causa é o autoconhecimento, e eu quero esse conhecimento tão firme, de tal modo que ele esteja presente a cada momento da minha vida, né? Não busco prazeres espirituais, místicos ou esotéricos. Mesmo o prazer obtido pelo Nididhyasana do Vedanta não pode ser enfatizado, porque o que deve ser enfatizado é o jnana, o autoconhecimento. Esses prazeres são bônus, né? O prazer místico, ele está sujeito a gradações e perda. É por isso que as pessoas afirmam que, sempre que elas dizem, eu tive uma experiência de bem-aventurança maravilhosa, elas sempre falam em termos do passado, né? Então, mais uma vez, para enfatizar este ponto, né, o que nós buscamos é um conhecimento firme, claro, né, muito bem digerido, processado, internalizado, que esteja sempre presente na minha vida, sem jamais sofrer os apagões, os esquecimentos, né? E esse conhecimento é aquilo que está sempre ali para me proteger dos momentos mais difíceis, né? Então, pense, então, se o fruto, se esse estado mental ele vem e vai, ele modifica, né? Qual é a vantagem desse processo vedântico? O processo vedântico vai resolver a sua mente num estado mais satívico, porque ele abordou a causa principal do excesso de rajas e tamas, desejos e aversões operando no intelecto humano, através desse processo profundo que envolve uma compreensão profunda. Ela estabeleceu a mente, né, nesta compreensão de que eu sou cheio, inteiro e completo, e todos esses desejos pelos objetos do mundo são insignificantes para mim agora. Então, uma mente assim, ela se tornou assim porque ela compreendeu a sua natureza purna, inteira, cheia, não dual como consciência e existência, e ela já não sofre essas forças, né, de atrações e repulsões, ou ragas and dveshas, né, tecnicamente falando, e ela está pacificada naturalmente. Então, nós queremos uma mente pacificada através do autoconhecimento, por quê? Porque aí, muito embora ela ainda sofra alguma oscilação, mas as oscilações são mínimas. Ela não experimenta os picos e não experimenta os vales. Ela não experimenta aquela felicidade extasiante, né? Mas ela não experimenta a dor emocional profunda, ela permanece equânima. Ah, não, mas eu gosto de ir lá para cima e de ir lá para baixo, aí lá para cima. Quem é que gosta dessa gangorra, né? As pessoas do mundo gostam dessa gangorra. Elas vão dizer, não, essa história de equanimidade vedântica parece uma coisa meio, né, meio chata, né? Não, diz Shanti. Shanti é o valor mais elevado que existe na experiência humana. Shanti, paz, tranquilidade. Então, a diferença é essa. O Yanni ele tem uma mente, né? E como os estados da mente estão sempre em modificação, mas a mente do Yanni de modo geral, bem estabelecida em Sattva Guna, experimentando uma paz, uma tranquilidade inerente desta convicção Aham Brahmasmi.
Portanto, se você tiver uma experiência mística maravilhosa, não fique todo excitado, não fique todo excitado. Experimentei isso e aquilo, né? A experiência vai e vem, né? Ela pode servir para indicar que você talvez esteja purificando a mente, refinando a mente, etc, etc. Você não quer obter nada que chega e que vai. Você só pode obter aquilo que sempre você teve, sempre foi, sempre será. Então, como é que você vai obter este Ananda, que é o fruto, que é o efeito? Através da compreensão daquilo que eu sempre fui, sempre sou e que sempre serei, Purna, né? Satchitananda. Ananda é a frutificação da minha compreensão, eu sou Satchit, né? Tudo que chega vai embora, e eu sou aquilo que nunca chegou e que nunca vai embora, porque eu sou infinitamente não limitado, eu sou todo pervasivo como Marcelo, e assim por diante. Esses são os mantras, né, que precisam ser profundamente compreendidos, de modo que possamos fazer a nossa Nididhyasana, não mecanicamente repetindo um mantra, mas compreendendo-as, né, muito profundamente. Todas esses apontamentos, essas indicações do que seja o ser, aquilo que nós somos. Marcelo, vamos fazer uma pausa, ok? E a gente volta já já. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo
com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.